Quer saber curiosidades, easter eggs e muito mais sobre os 40 anos de Volta para o Futuro? Você está no canal certo. Está começando mais um episódio de Papo Sem Boteco. Voltamos, mas não é do futuro. Semana passada não pudemos gravar, tivemos um problema técnico, mas hoje estamos aqui para falar para vocês de Volta para o Futuro, um dos filmes mais queridos da equipe do Papo Sem Boteco. E essa equipe hoje está completa, temos a presença do Lelê. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos, prezados ouvintes do Papo Sem Boteco. Estamos no futuro, chegamos nele. Cadê os carros voadores? Cadê os hoverboards? Puxa, me sinto enganado. Mas esse filme já tem 40 anos e temos curiosidades, tem bastante coisa que a gente pode falar, é um clássico cult, é legal falar de coisa do passado também, de coisa que marcou a nossa história, que fez a nossa trajetória como cinéfilo, então bora com a gente, vamos curtir esse filme de novo. E temos a presença do Vitor. Salve, Boteconautas! Bem-vindos a mais um episódio do nosso saudoso e querido podcast Papo Sem Boteco. Fique com a gente aí, quem sabe você vai viajar pro futuro, ou pro passado, de um futuro. Vamos que vamos! Pois é, então no primeiro filme a história se passa no ano de lançamento, 1975, e no primeiro filme você sabe, o Marty viaja para o passado, ele vai para 1955. E aí no segundo filme da trilogia, quando ele viaja para o futuro dele é 2015, quer dizer, nós já estamos há 10 anos depois do que eles imaginaram no futuro naquela história, era 30 anos para trás e 30 anos para frente. Mas vamos falar um pouquinho do primeiro filme, que é muito bom, é muito divertido, né? É uma comédia de ficção científica maravilhosa, que tem um elenco incrível, né? A direção magistral do Robert Zemeckis e aquela trilha sonora também incrível de Alan Silvestre, né? Uma das primeiras grandes curiosidades, hein, falando já sobre elenco, é que quase não tivemos o Michael J. Fox como Marty McFly. Ele foi a primeira escolha da equipe, do diretor e da sua equipe, né, que estava produzindo, realizando aquele filme, mas ele não podia, no primeiro momento ele recusou, porque ele fazia uma série, né, ele tinha um contrato, estava fazendo já uma sitcom, que ele era um ator regular, gravava durante o dia, né, a princípio não tinha como gravar os dois projetos ao mesmo tempo, né, coincidiam os períodos de gravação, e aí ele recusou. Aí foi um processo de casting, né, de escolha de outros atores, e inclusive eu tenho aqui algumas curiosidades. Alguns nomes são novidades, são novos para mim, pesquisando agora para a gente poder fazer esse episódio. John Cusack, Charlie Sheen, o Ralph Macchio de Karate Kid e Johnny Depp foram alguns dos atores considerados para o papel principal, para o papel de Marty McFly. Mas no fim, então, quem acabou ficando com o papel por 6 semanas foi Eric Stoltz, e aí isso virou já uma lenda dentro da cultura pop. E aí acabou não dando certo, não deu liga, ele estava interpretando um perfil mais drama, o Zemeckis e o resto da equipe todo tinham uma visão clara que o filme era uma comédia, era um filme de família, divertido, e aí essas diferenças criativas acabaram levando a demissão dele 6 semanas depois. E também o fato de que os produtores acharam que ele tinha uma aparência muito velho, ele não convencia para interpretar um adolescente, que o Michael J. Fox não era adolescente, mas era um cara bem novo e convencia para interpretar um adolescente. E o Zemeckis relatou, anos depois, que foi o dia mais difícil da carreira dele dentro da indústria do cinema. Né? Não só como diretor, porque ele também é produtor, roteirista, enfim. Foi o dia mais difícil dele na indústria do cinema, ter que demitir o Eric Stoltz. Só um parênteses para falar. Não, o Gunado falou ali na escolha, né, do Charlie Sheen. Faz sentido. Porque, só um parênteses, né, aqui pro nosso ouvinte, eu vi recentemente a série ali do Charlie Sheen que saiu na Netflix, e ele era um modelo, ele era um cara bonitão, ele fez uns filmes, assim, bem importantes, e ele era, tipo, cara, uma celebridade. E ele tinha uma aparência, na real não só uma aparência, ele era jovem, né, então faz sentido talvez essa escolha aí dele, e dos outros também, até que a lista ali não é... Na época ele ainda não tinha passado por todos aqueles problemas que ele passou depois na vida, não. de alcoolismo, Bem pelo contrário, ele tava no hype, etc. Bem pelo contrário, ele tava no hype, assim, do sucesso. E eu acho que ele tem idade parecida com o Michael J. Fox, eles devem ter 2 anos de diferença no máximo. Eu acho que sim. Então se daqui a pouco ele tivesse sido escolhido, não sei se daqui a pouco tivesse dado certo, mas as coisas acontecem como tem que acontecer, né?
Eu vi essa série também do Charlie Sheen, recomendo, tá no Netflix e tal. O Papo Sem Boteco recomenda esse documentário. É um documentário de 2 episódios, tá no Netflix. Da trilogia, o De Volta ao Futuro 1 foi o único que levou o Oscar. E o 2 teve indicações e o 3 não teve nenhuma indicação, embora ele foi muito bem aceito para público e crítica. O Oscar que o De Volta ao Futuro 1 venceu, do ano de 86 no caso, ele é lançado em 85, é a melhor edição de som. E ele tem, de fato, um som muito bem editado, tem não só uma trilha sonora, mas ele tem o show que o Marty McFly toca, né, que ele tá tocando guitarra, ou interpretando, tocando guitarra, é bem legal, assim, é bem trabalhada a questão sonora no filme. E tem uma curiosidade também, esse filme introduz ali a questão da linha temporal, ele acaba interferindo, o Marty McFly acaba interferindo dos pais dele se conhecer, no dia que os pais dele se conheceram, e aí quase acontece os pais deles não se conhecer e, portanto, ele não seria... não existiria se os pais deles não tivessem se conhecido, né? A relação causa e efeito, né? E aí ele tá quase desaparecendo. No filme 2, dando um spoiler pra vocês aí do filme 2, falando um pouco do filme, falando um pouco da trilogia, porque é uma trilogia, acho que é muito bem montada. Pra mim, De Volta ao Futuro é uma das melhores trilogias, assim, ela é muito bem amarrada. No filme 2, quando eles vão para o futuro para impedir o filho do Marty McFly de ser preso, o Biff Tunney, que é o vilão nos 3 filmes, é o grande inimigo da família McFly, usa a máquina do tempo para voltar para o passado, para 55, para entregar para ele do passado um livro com todos os resultados de jogos na história, o almanaque de jogos, de apostas, de cavalos, de jogos de futebol, enfim, o tipo do almanaque que alguém do futuro, se quisesse me entregar hoje aqui, eu ficava feliz em receber, né? Só botar os apostinhos. Qualquer um ia querer um desses. Quando ele volta pro futuro, se você nunca percebeu, o Biff Tunney tá meio que assim, ó, passando mal, assim, tá tremendo, e ele sai do carro, assim, sai do DeLorean passando mal, no mesmo lugar onde ele voltou quando o Dr. Brown entrega. Porque ele estava desaparecendo naquele momento. Assim como o Marty McFly estava desaparecendo. E ele desaparece total. Porque na história do 2, quando o Marty McFly enfrenta o Biff Tunney lá, quando ele cria o hotel, que ele toma poder de Rio Valley, lá e tal. O Biff rico? Isso. A Lorraine, a mãe dele, interferiria na briga para ele não matar o Marty e a Lorraine mataria o Biff. Então, essa história dele ter voltado no passado para fazer ele ficar rico, na verdade, seria a ruína dele, causaria a própria morte dele, e ele não existiria no futuro. Novamente, relação causa e efeito. Mas Essa claro, ali no 2 ali... Essa informação também é nova para mim, essa eu não sabia por que ele estava passando mal. Eu achei que já fosse uma coisa de ser uma pessoa Isso idosa. é nada mais, nada menos do que a linha do tempo da Marvel que explica isso muito bem para você, boteconauta que não tá familiarizado com o filme. É exatamente o que a linha do tempo da Marvel explica. Se tu voltar no passado e mexer no passado, vai criar ramificação no futuro e vai dar, né, M lá. Então... Não, mas aí que tá. Tu vê que De Volta ao Futuro é tão... Aliás, eu acho que uma pequena divergência, Leandro. Ele não é cult, porque cult é aquele filme meio assim que pouca gente viu, mas os poucos que viram adoram e ele cultuam até hoje. Ele é clássico. pop. Ele é pop e ele é clássico. Ele é icônico. Tanto é que ele é referenciado no filme dos Vingadores. Quando eles estão planejando lá fazer a viagem no tempo, fazer isso, e até o Road fala, por que a gente não volta um pouco mais, pega o Baby Thanos e... né? Aí o Hulk explica, não é assim que funciona. Aí o Homem-Formiga, peraí, então De Volta ao Futuro é uma mentira. E ele também é referenciado no filme do Flash. E como o Flash vai para uma realidade alternativa, o cara tem uma tatuagem do Eric Stoltz como Marty McFly, não como o Michael J. Fox. Não, e esses são 2 recentes que a gente tá com eles na ponta da língua. Se for procurar, deve ter dezenas de filmes que fazem referência de Volta pro Futuro. Sem dúvida. Sem dúvida. O De Volta ao Futuro lançou o Michael J. Fox para carreira de cinema, né? Ele fez outros muito bons filmes ali nos anos 80 e 90. E depois ainda estava numa série chamada Spin City, que os sitcoms era de fato o auge dele, assim, era onde ele se encontrava melhor, assim, tal. E infelizmente teve a carreira dele adiada por um Parkinson, abreviada, melhor dizendo, por causa de um Parkinson muito jovem, né? Como é que se diz? Tem um termo para isso, precoce, obrigado.
por causa de um Parque Sempre Classe. Tá aí até hoje, mas, enfim. Ele tá ainda mal. faz depois... mas ele ainda faz depois o último trabalho dele, se eu não estou enganado, é no Stuart Little 1 e 2. Que ele entrega a voz pro Stuart Little. Ele é só a voz, Que é dublagem, né? E é muito boa, inclusive, a dublagem e tal. Ele tem uma atuação muito boa. Comentaste do ator que faz o Biff, o Tom Wilson, e eu tava repensando aqui, ele faz 6 personagens diferentes na trilogia. Porque tem 4 versões do Biff, tem o Biff original, daquele presente que ele não é rico, mas também não é pop. Aí tem o Biff jovem do passado. Depois tem o Biff alternativo do futuro, o Biff rico, que claramente é uma referência ao Trump da época. O Biff velho, o Biff jovem do futuro, 5, e o cachorro louco Tannen, 6. Ele faz 6 versões. Faz 6 personagens. É o cara que faz mais personagens daquele filme. O Michael J. Fox faz 2, faz 3, mentira. Ele faz o Marty, ele faz o filho, que eu não me lembro o nome, e faz o antepassado lá que veio da Irlanda. E faz a irmã. Como assim? A filha do Marty McFly, quem faz é o Michael J. Fox. Sério? Eu não lembrava disso. Sim, pode olhar. Pode olhar. É ele que faz. Ele faz o filho e a filha. Porque eu não sei se eles eram gêmeos, tá? Eu não tenho certeza se essa informação existe. Eu acho que talvez não fosse certo. Mas é ele. É ele quem faz a filha. Me lembrei de uma curiosidade. Vocês falando de curiosidade. Tem já que nós estamos trocando nesse assunto do filme, que eu lembro de... Até falei pros guris aqui, Boteconautas, que eu me lembro do 1, do 2 e do 3. Eu nem me lembrava que tinha o 2 e o 3. Os guris ficaram meio tipo, como assim? Mas eu nem me lembrava. Mas, de fato, esse filme é tão sensacional, tão clássico, tão atemporal. Eu acho que essa é uma boa expressão, que ele é atemporal, né? Que hoje, se tu sentar pra assistir, tu vai gostar, porque o filme é muito bom. Olha, que poético isso. Um filme sobre viagem no tempo que é atemporal. Atemporal. Não, e o Nado falou ali que se a gente for pesquisar, né, vai encontrar outras referências. Na minha série favorita do The Big Bang Theory, tem um episódio que é o início do episódio, eles tentam explicar essa sequência do voltar no passado, se ele tivesse conseguido o que acontecia no futuro. Cara, eles pegam um quadro, botam a linha do tempo, escrevem o ano, vão pro passado, vão pro futuro. Cara, é sensacional, velho, é sensacional. Eles tinham acabado de assistir. Eles estavam assistindo o filme. Eles estavam assistindo o filme, eles levantam e começam a desenhar a linha temporal ali. Essa referência é bacana. Isso só segue mostrando o quanto esse filme, mesmo 40 anos depois, tipo, eu não tenho isso de idade, né? Esse filme, mesmo 40 anos depois, ele continua sendo referenciado e aclamado e tudo mais, porque, cara, é uma obra, literalmente uma obra sensacional. Se você é fã de Rick and Morty, que nem eu, que é uma baita uma série, eu indiquei pro meu irmão, ele começou a ficar fã também. Rick and Morty só existe por causa de Volta ao Futuro. Na verdade, sim, o pilot do Rick and Morty o nome era Doc e Morty. Era Doc e Morty, é verdade. Quase morte de Marte, né? Sim. Morte só trocou o nome, né? E o Doc, no caso, virou o Rick depois. Então só existe isso por causa do selo de aprovação Papo Sem Boteco. No filme Jogador Número 1, se você assistiu ou não assiste, Jogador Número 1 é um bom filme, do Steven Spielberg, inclusive. É bom. Que é produtor executivo do De Volta ao Futuro. Que pra mim é um filme que ensina o que é easter egg, pra quem não conhece. O Jogador Número 1, esqueci o nome dele, ele dirige um DeLorean nas corridas de competição de carro. Ele usa o DeLorean do De Volta ao Futuro. E, se não me engano, toca a trilha do De Volta ao Futuro em algum momento. Provavelmente, porque o Spielberg está envolvido nos 2 filmes. Ele é diretor do Jogador Número 1 e é produtor lá no De Volta. Inclusive, sobre o DeLorean, sobre o carro, uma outra informação, essa é bem conhecida, que a primeira ideia de como fazer a máquina do tempo, e como é que vai ser essa máquina do tempo? Era para ser uma geladeira, foi a primeira ideia deles. Só que eles ficaram com medo que crianças fossem querer imitar isso e brincar de viajar no tempo, entrando dentro das geladeiras em casa e desse ruim. Não, peraí, temos que mudar essa ideia, isso pode dar problema, né? E aí, entre diferentes versões, chegou a versão final do carro.
E que até o Marty fala, tu construiu uma máquina do tempo no DeLorean. Ah, não, então tem que ser com estilo, né? Que ele tinha aquelas cremas de asas de gaivota, né? Que não é o único carro que tem portas naquele estilo, mas é um dos mais icônicos. Um carro que só foram produzidas 9.000 unidades daquele carro no mundo todo, e estima-se que hoje ainda tem uns 6.500 por aí. E o dono... e o dono... pouco produzido lá no passado, mas desses 9.000 ainda ter 6.500 hoje é bastante. É uma taxa de sobrevivência alta. Já estou terminando, Lelê, desculpa. E o John DeLorean, dono da fábrica, o fundador da fábrica, ficou profundamente agradecido. Mandou uma carta pro Robert Zemeckis, emocionado, agradecendo por terem usado o veículo dele no filme. Mas não salvou o veículo dele. Inclusive tem um aqui em Novo Hamburgo. A cidade de Novo Hamburgo, que é região metropolitana aqui de Porto Alegre, não é bem, Vale dos Sinos já, né? Em Porto Alegre, que é onde estamos, no Rio Grande do Sul. E eu vi de perto, tenho foto com eles, inclusive, num evento de carros que teve. O nome do carro é DeLorean. Na verdade, não. O John DeLorean fundou a empresa porque ele era um engenheiro mecânico da Chevrolet. Ele levou o projeto DeLorean lá para a Chevrolet. Aí ele saiu, fundou a DMC Company e ele é o DMC-12, mas mais conhecido como DeLorean. Não, DeLorean eu não conheço, eu só conheço o Manda. E o outro motivo pelo qual o Dr. Brown optou por usar o DeLorean é porque a carroceria dele era de alumínio e não enferrujava. Ele explica isso pro Marty, porque por algum motivo atravessar a fronteira espaço-tempo causa um congelamento no carro. Que é o que aparece no filme. Sim, e aí, congelando muitas vezes água, gelo ou sal, barará, qualquer outro carro ia enferrujar. E aí o DeLorean, como tinha carroceria de alumínio, não tinha esse problema. Olha que legal! O Doc Brown explica no início do filme. É interessante nisso do filme, como eu disse, o roteiro é muito bem amarrado, porque o Dr. Brown teve, no ano de 1955, a ideia do capacitor de fluxo, que era o que gerava energia suficiente para poder atravessar a corrente espaço-tempo, né? Cruzar essa fronteira gigawatts. E era nuclear. Aí ele promete para alguns terroristas iranianos... Hã? É elétrico. Lembra? Não, o capacitor de fluxo sim, mas ele precisa de energia nuclear, por isso que ele... Mas o Marty pergunta pro Doc, mas essa coisa é nuclear? Não, ele é elétrico, só que usa o plutônio para gerar energia. Ele é elétrico, é verdade, ele fala na gravação. E aí ele rouba o plutônio dos caras, e aí os caras vão atrás dele, entendeu? Falando no Doc Brown, o ator que o interpreta, o Christopher Lloyd, quase não ficou com o papel. Ele recebeu o convite, porque o outro produtor do filme, o Bob Gale, tinha trabalhado com ele num outro projeto em 84 e recomendou pro Robert Zemeckis, quem sabe esse ator aqui pro papel de Doc Brown. E aí ele curtiu, não, beleza, vamos lá. E na época mandaram o script pelos correios, enfim, contato através do agente, né, do representante legal do ator. Ele recebeu o script, leu, não curtiu, jogou no lixo, mandou uma resposta, obrigado, mas não. Por quê? Porque ele queria ser um ator sério. Ele não queria fazer comédia, ele queria fazer drama, ele queria fazer outra linha de filmes. E aí eles tentaram outros atores, inclusive o John Lithgow, que também negou. E aí depois disso eles, não, vamos falar com o Christopher Lloyd de novo. Daí foram lá e falaram com ele pessoalmente. E aí o Robert Zemeckis, né, nesse contato pessoal, ele explicando como é que era a visão dele pro filme, pro projeto, a história, isso convenceu o Christopher Lloyd. Essa paixão que o Robert Zemeckis tinha por contar essa história, por fazer esse filme, por este projeto, acabou convencendo o Christopher Lloyd a entrar. Depois ele ainda fez outro papel cômico, ele tá na família Addams. Ele é o tio Chico da família Addams. Ele tem outros filmes bons assim também. Ele faz uma aparição no Big Bang Theory. Não lembro. Sim, eu vi recentemente esse episódio que o Sheldon chama um mendigo pra morar na casa porque o Leonard estava... Claro. É ele. Pode crer, é verdade. Mas ele não é ele se interpretando, é ele interpretando um mendigo. Claro. É verdade. Não lembrava disso. Esse episódio é muito bom. Sim, lembrei disso. Falando do Robert Zemeckis, ele
ele trabalhou diretamente com o Steven Spielberg. O De Volta ao Futuro é bastante atribuído ao Spielberg, mas na verdade ele foi só o produtor executivo, né? O Robert Zemeckis é o cara, não só por trás da criação da história junto com o Bob Gale, mas é o cara também que inovou muito a indústria de efeitos especiais, tanto que a indicação do De Volta ao Futuro 2 foi em efeitos especiais, mas não levou. Até que eu gostaria de saber para que ele perdeu, porque os efeitos especiais do filme são muito bons. Na minha visão, considerando ali anos 80, né, gente? Vamos pensar assim, né? Vamos pensar para efeitos especiais para anos 80. De efeitos práticos, de efeitos... Tu não tinha toda essa parte de computadorização de CGI, tinha alguma coisa estava surgindo. Nessa época, os caras tiravam literalmente leite de pedra, assim. Não tinha tecnologia, eles tinham que inventar, tinham que criar. E é claro, efeito prático, maquete e por aí vai. Então o Robert Zemeckis é o cara por trás disso. Sim, Então ele teve muita figura do Spielberg como mentor nesse momento de criação e tal. E ele faz um acordo com a Paramount para produzir um segundo filme, do qual não queriam ele como o diretor, principalmente, queriam um outro diretor. Acaba que ele entra na direção do filme e esse filme consagra ele como grande diretor, porque dá para ele um Oscar. E o segundo Oscar, primeiro Oscar do Tom Hanks, que é o Forrest Gump. Mais duas curiosidades rápidas aqui. Se você acha que o cenário do primeiro filme é familiar, mas eu já vi Rio Valley, ou o centro ali, perto da escola, perto da Torre do Relógio, acha familiar. Tem algum outro filme que teve esse cenário? Você não está louco. Esse filme compartilhou cenários com o primeiro Gremlins. Por isso que tem coisas que são tão familiares. E uma outra, o Michael J. Fox não sabia andar de skate, então ele foi treinado. Então, dentre os consultores esportivos do filme que ajudaram ele a aprender a andar de skate, tem um cara chamado Tony Hawk, não sei se vocês já ouviram falar. Não sei, um garoto. Um carinho qualquer aí. Um guri. Quer dizer, Um era um guri na gurizinho, época, né? Na primeira, essa eu lembrei também, na primeira parte do filme, quando o Dr. Brown está apresentando a máquina do tempo, o DeLorean, pro Marty, eles estão no estacionamento de um shopping, que era o Three Pines Shopping. O Three ou Two, acho que era Two Pines Mall. Twin Pines, né? Dos Pinheiros Gêmeos, eram dois. Perfeito, era o Twin Pines Mall, perfeito. E o que acontece? Quando tu volta no tempo, tu volta pro exato mesmo lugar onde tu saiu. E aí, na chegada, quando o Marty fez a entrada no tempo no passado, lá em 1955, 30 anos antes, ele atropela um pinheiro. Destrói. E esse pinheiro é destruído. Quando ele volta de volta pro seu tempo normal, não é mais o Twin Pines Mall. É o Pines Mall apenas. Porque não tem mais os dois pinheiros. Pinheiro solitário. O pinheiro solitário, o outro pinheiro foi destruído por ele próprio. Cara, são detalhes assim do filme que são importantes, são legais, o cuidado que os caras têm, tipo assim, de colocar as pecinhas ligadas direitinho. Assim, aí a gente pode falar lá no terceiro, que tem a professora, aquela que eles salvam e depois se apaixona pelo Doc. Não é spoiler, porque o filme já tem mais de 30 anos, né? E aí era a Clara Clayton. E aí, Clayton, putz, tinha o desfiladeiro Clayton lá, de uma Ravina Clara Clayton. Isso, Ravina Clayton, desfiladeiro Clayton, Ravina. E aí mudou o nome, daí vira Ravina Eastwood, né? Porque ele usava o nome de Clint Eastwood no passado, supostamente ele tinha morrido naquele lugar e não mais a professora. Então, ou seja, não tem pontas soltas, até esses pequenos detalhes eles cuidaram, é tudo muito bem pensado. E falando do Michael J. Fox, que eu não complementei, né, que daí então demitiram o Eric Stoltz, volta a falar com o Michael J. Fox, como é que fizeram? Aí, para convencer ele a assumir o projeto, né, deram mais grana na mão dele. Eu não sei quanto que foi o aumento em relação à proposta original, se foi 50%, se dobraram, eu sei que aumentou a proposta financeira. E aí, o que ele fazia? Ele não podia quebrar o contrato, né, não assumir o compromisso lá da série. Então, ele gravava a série de dia até as 18 horas, tinha 2 horas de intervalo, e aí começava a gravar o De Volta ao Futuro já no início da noite e ia até as 3 da manhã. Ele ficou dormindo 3, 4 horas por noite durante 2 meses, que foi o período que coincidiu as gravações da série e do primeiro De Volta ao Futuro. Mas se pagou, consolidou a carreira dele como ator. Com certeza. Entendeu? E ele é o cara pro papel, sabe? E se você está se perguntando, puxa, tá aí um filme que poderia ter um reboot, não. Não teria. Não e o Zemeckis já disse isso. Eles ainda detêm os direitos autorais do filme. E ele declarou, enquanto eu estiver vivo, vocês não vão ver uma nova versão do
De Volta pro Futuro. Eles podiam fazer o universo estendido, podia fazer, sei lá, alguma outra história dentro do De Volta pro Futuro e tal, mas... Enfim, um reboot... Não façam isso. Pelo menos não tão cedo, né? Os homens ainda estão por aí. E se você é aquele fã que, tipo, tá zapeando na TV e ele passa, De Volta pro Futuro, você, vou deixar, vou ver de novo, você não está sozinho, sabe quem mais faz isso? Christopher Lloyd. Já disse isso em mais de uma entrevista, que quando tá em casa zapeando e passa qualquer um dos três, ele, vou ver de novo. Ele deixa e assiste até o fim. Não interessa se ele pegou com 20 minutos de filme, 40 minutos de filme, ele deixa e assiste até o final. Qual que é o melhor dos três pra ti, Nado? É o terceiro, não tem dúvida. Eu gosto do terceiro. Pois é, eu tenho dúvidas sérias entre o 1 e o 3. Mas eu gosto bastante de 2, a trilogia eu gosto bastante. Mas se eu tiver que escolher, eu vou ficar com 1. Eu fico com 1. Eu gosto de todos. Gosto sim, dos três mas pontos. dos Na três, verdade, esse é o tipo de história que eu não consigo ver como 3 filmes diferentes, como eu vejo, por exemplo, o Star Wars, né? Tanto a trilogia original quanto depois a trilogia prequel, né? O 4, 5, 6, depois o 1, 2 e 3, sabe? Pra mim é uma história só. É uma história só em 3 partes. Então é difícil de dissociar. Mas eu acho que o que eu mais gosto mesmo é o terceiro. O terceiro... O terceiro tem DeLorean... né? Exato. O terceiro tem Velho Oeste, tem DeLorean, tem viagem no tempo e tem trem. Que mais precisa? Com isso, vamos encerrando esse episódio, mais uma vez agradecendo a sua audiência e agradecendo a Ponsone Odontologia pelo apoio, pelo patrocínio, pela divulgação. Está com a gente desde o primeiro dia. Ponsone Odontologia, o atendimento a cargo da doutora Lili Ponsone, na Zona Norte, na Zona Sul de Porto Alegre. Quer saber como é que chega lá? Aponta a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo na tela, vai lhe levar para o Google Maps, para você poder se orientar, saber como que chega no consultório. Um forte abraço e nos vemos no próximo episódio. Vamos voltar para o nosso tempo teconauta, vamos voltar para a realidade. Os carros eles não estão voando, né? E ninguém está viajando no tempo, mas você vai viajar no tempo com a gente aqui falando de coisas do passado, coisas do presente e até coisas do futuro, projetos do futuro, que é o que a gente faz aqui no Papo Sem Boteco, com muito amor e carinho, para entregar um conteúdo bacana para vocês. Nos siga lá na nossa rede social, lá no @Papo Sem Boteco. Se tu estiver ouvindo no Spotify e quiser premiar a gente com umas estrelinhas ali, conforme seu coração mandar, que são 5, não. Mas se quiser dar essa moral pra gente, a gente agradece. Curte, compartilha aqui no YouTube. Um abraço e vocês estão ligados que nos vemos numa próxima. Queridos boteconautas, mais um episódio do nosso querido e amado Papo Sem Boteco. Nós voltaremos, né? Ainda tem muita coisa pra gente destrinchar nesse ano. E continue com a gente, vocês já sabem. Nos vemos numa próxima e até lá!